Olá pessoal, bom dia. Vamos aqui começar a nossa aula, falando sobre vetores. Nós já falamos sobre notação científica, dentro de sala de aula. Já fizemos questões, já resolvemos todos os exercícios e eu acredito que esteja tudo bem. Então vamos começar aqui com vetores e eu vou falar agora de grandezas vetoriais e grandezas escalares, que é o que compõe o vetor, Então assim, vetor, logo para a definição, é algo matemático que necessita de intensidade, direção e sentido. Ou seja, qualquer medida que você for pesar, uma coisa matemática que você utilizar, se ela necessitar de uma intensidade, ou seja, o tamanho de algo, uma direção, se é na horizontal ou se é na vertical, e um sentido, se ele vai para a esquerda, para a direita, para cima, para baixo, para frente, para trás, isso vai ser chamado de vetor, certo? Então nós temos um exemplo aqui. Todo vetor ele tem uma representação gráfica dessa forma. É uma seta, ela vai apontar para um lado e ela sempre vai vir com um valor. E esse U é chamado de unidade. Essa unidade ela pode vir dada em newtons, ela pode ser dada em uma velocidade, uma aceleração. Todos aqueles tipos de unidades que eu chamo de grandezas vetoriais, que nós vamos já ver aqui. Ok? Então vamos aqui, definir quem desse cara é a minha intensidade. Eu estou vendo aqui, 3U. Então esse 3U aqui, é a minha intensidade, é o tamanho do meu vetor. Então o I de intensidade eu vou escrever aqui 3U. Quem seria a minha direção? Direção é se ele está na horizontal ou se ele está na vertical. Então seria essa retinha aqui, Vou colocar aqui só a reta. Ok? E agora ele pergunta, o sentido é dado em quê? Na esquerda, na direita, para cima, para baixo, para frente, para trás. Ele é dado, para a direita. Então eu vou escrever aqui direita. E aqui essa reta, vamos colocar aqui, Fiz uma representação gráfica. Mas a reta ela está onde? Na vertical ou na horizontal? Na horizontal. Então vamos escrever aqui horizontal. Ok? Bem simples, Identificação. Então vamos fazer um exemplo aqui. Vamos identificar esses dois vetores. E logo mais a gente vai fazer uma questãozinha. Bem simples, bem básico. Grandezas vetoriais e grandezas escalares. Vou passar o tabulozinho aqui antes de fazer a questão, que eu não falei. Vamos explanar o que é grandeza escalar, o que é grandeza vetorial, como a gente vai dividir essas duas grandezas, quem são considerados uma grandeza escalar ou vetorial. E aí logo mais a questãozinha e é uma coisa bem simples, bem básica, só para a gente ter um entendimento mesmo. Então vamos vir para cá fazer essa questãozinha. Então, exemplo. Esse vetor aqui, como é que eu posso caracterizar? Esse número, já disse, sempre esse número vai ser dado em quê? A minha intensidade. Só que essa intensidade, tem uma unidade de medida. Essa unidade de medida é de Newton. Newton é dado para medir força, A unidade de medida é de força. Vocês ainda vão aprender isso. Então, como é que eu escrevo aqui? 2N. A direção. Direção se é na horizontal ou se é na vertical. No caso aqui é na vertical. Beleza? E o sentido, para baixo. Então eu escrevo aqui sentido para baixo. Vamos analisar o próximo. Tá fácil, Analisando o próximo, A unidade de medida é metros por segundo. Isso aqui eu posso escrever dessa forma. Ok? E metros por segundo eu meço quem? A velocidade. Toda velocidade é dada em metros por segundo ou quilômetros por hora. Vocês também vão estudar isso, não se preocupe. Então nós temos 5 metros por segundo. A velocidade desse vetor é de 5 metros por segundo, dessa orientação de vetor. Então aqui eu vou ter quem? Intensidade de 5 metros por segundo. Aí olha aqui para baixo. A minha reta, ela está na horizontal ou na vertical? Ela está na horizontal. Então vou escrever aqui direção na horizontal. Beleza?
beleza? E agora eu vejo o sentido. O sentido é essa setinha aqui, ó. Essa setinha, ela está para a direita, está à esquerda, para baixo, para cima. Como é que ela está? Está para a direita. Então eu escrevo aqui direita. Ok, pessoal? Beleza? Tá fácil, né? Então vamos aqui, eu vou apagar a luz, vou passar outra luzinha explicando o que é grandeza vetorial escalar. Beleza? Vamos lá. Então galera, ó, tá aqui, né? Nosso outro quadro com as grandezas escalares e vetoriais, certo? Então vamos lá para a grandeza escalar. O que a grandeza escalar ela necessita, né? Para ser definida? Para definir uma grandeza escalar, necessita apenas da intensidade. Beleza? O que é a intensidade? O tamanho de algo. Né? Nesse caso, ó, o tempo. O que seria o tamanho do tempo? O tamanho do tempo é o tempo que percorreu algo, entendeu? Vamos supor que eu levei 2 horas para fazer uma prova. Então você levou 120 minutos para fazer uma prova, entendeu? E esses 120 minutos transformados em segundos, né? Isso aí é o tempo. Então isso é a intensidade do tempo, aliás. Então o que é a intensidade? O tamanho daquele negócio que você está medindo. Se é o tempo, é a quantidade de tempo que você mediu. Se for a temperatura, a quantidade de temperatura, se foi elevada, se foi baixa, entendeu? Então, e massa é o seu peso propriamente dito, que a gente fala aqui, né? Mas na verdade é massa. Então, o que é a massa? Dada em quilogramas, em grama, beleza? Então, eu notei algumas unidades medidas que podem ser utilizadas, mas podem ser utilizados outros. O tempo, no caso. Pode ser segundo, pode ser minuto, pode ser horas, né? E aqui eu coloquei só segundo. A unidade de medida de temperatura é graus Celsius, mas pode ser Fahrenheit, pode ser Kelvin. Vai depender do que você for medir. A massa é dada em quilograma, mas ela pode ser vários outros. Quilograma, ela pode ser grama, pode ser miligrama. São os mais usuais, né? E a corrente elétrica, que também é uma unidade de grandeza vetorial, só que vocês vão entender ela depois melhor, e ela é dada em ampere, né? Em ampere, que a gente escreve o Azinho para representar. Todas essas unidades de medida, elas são do sistema internacional, então nós utilizamos essas unidades de medida para unificar, em todo lugar vai ser utilizado elas, entendeu? Então vamos para cá, ó, grandeza vetorial. Para ser definida corretamente, necessita de intensidade, direção e sentido. Ou seja, o que é a intensidade, a direção e o sentido? Nós já falamos, a intensidade é o tamanho de algo, direção, se é na vertical, se é na horizontal. E o sentido, se é para a esquerda, para a direita, para cima, para baixo, não foi isso? Então, todos esses caras aqui, eles vão precisar desse sistema de intensidade, direção e sentido para ser definida, entendeu? Então vamos lá. Anotei algumas, lógico que não são só essas, existem muito mais outras. E aceleração é uma, que é metros por segundo ao quadrado, né, a unidade de medida. Pode ser quilômetros por hora ao quadrado também, entendeu? Velocidade, metro por segundo. A força, que é dada em Newton, que nós já falamos aqui, né? Ó, o Nzinho. Trabalho, que é força vezes o deslocamento. Nós podemos tanto medir em joule como em caloria. Vocês também vão ver isso depois. E o deslocamento. Deslocamento é a quantidade de metros que você andou, ou quantidade de quilômetros que você percorreu para chegar até um certo lugar, entendeu? Então, deslocamento é quando você vai andando, né? Você vai medir em metro, você vai medir em quilômetro. São sempre unidades de medidas de distâncias, beleza? Então é isso aí. Vamos passar agora uma questãozinha aqui rapidão. Vamos lá. Só apagar aqui o quadro. Olha, a questão diz o seguinte: das grandezas físicas a seguir, separe em 2 grupos, um grupo para os escalares e outro grupo para os vetoriais. Então vamos lá, né? Só terminar aqui de apagar rapidinho. A gente vai fazer essa questãozinha aqui. Como é simples, vocês vão perceber que é bem simples fazer essa questão. Ok? Pronto. Então vamos lá.
Pelo que ele está dizendo aqui, pessoal, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 grandezas, né? Vou anotá-las aqui. Temos aqui a velocidade, só assim, né? B, aceleração. C, trabalho. Vou colocar a unidade de medida, certo? Que é dada em joule. D, ampere, né? Que é a corrente. O E, a temperatura, eu vou colocar em graus Celsius, que é utilizado aqui no Brasil. F é a massa, vou colocar quilograma, certo, pessoal? Mas vocês vão ver a questão, então vai ser mais tranquilo. Vocês estão vendo aí a questão. Então, ó, grama é dado em força, vou colocar só o Nzinho de Newton. E H, que é o tempo. O tempo é dado em segundos, horas ou em minutos. Então ele quer que a gente separe essa galera aí. Como é que a gente vai separar eles? A gente primeiro tem que saber quem é a grandeza vetorial e a grandeza escalar. Isso nós já sabemos, que foi a aula a gente explicando isso, né? Então eu vou marcar de azul grandeza vetorial, de vermelho grandeza escalar. Beleza? Então vamos lá. Aceleração. Vou começar pelo primeiro, né? Velocidade. Velocidade. Você acha que ela precisa de intensidade, direção e sentido? Vamos lá. Vamos supor que eu viajei daqui para Pernambuco. E daqui para lá são 1.500 quilômetros, vamos supor, né? E aí eu viajo a um carro a 60 km por hora. Se eu falar assim, eu viajo a um carro a 60 km por hora para a direita. Essa frase faz sentido? Faz, não faz? Se faz sentido, ela é uma grandeza vetorial. Então, velocidade é uma grandeza vetorial. Beleza? E se eu falo assim, ó, aceleração é quase a mesma coisa que a velocidade, né? O significado dela na grandeza vetorial, porque ela também é uma grandeza vetorial. Então eu posso dizer que eu vou me deslocar a uma aceleração de 10 km por hora ao quadrado. Para a esquerda ou para a direita faz sentido. Então ela também é uma grandeza vetorial. Beleza? E o trabalho? Trabalho, pessoal, é força vezes o deslocamento. E eu tenho força, Newton, né? E Newton, ele também é uma grandeza vetorial. Eu vou já marcar ele aqui também, ó. Logo, o trabalho também é uma grandeza vetorial. Beleza? Vamos olhar aqui para a corrente, né? Corrente, eu já disse a vocês. Eu não vou explicar agora, porque vocês ainda vão ver direitinho isso daqui. Mas ela é uma grandeza vetorial. Ou, ela é uma grandeza escalar, desculpa. Então, vamos marcar aqui corrente, grandeza escalar. Temperatura. Temperatura é dada em graus Celsius. Vamos supor que você está... a cidade de Fortaleza está a 30 graus Celsius. Aí você pode dizer assim, a cidade de Fortaleza está a 30 graus Celsius para a direita, está a 30 graus Celsius para a esquerda. Não faz sentido, né? Está a 30 graus Celsius. Então, eu só basta ter a intensidade para caracterizar a temperatura. Então, no caso, ela também é uma unidade de grandeza escalar, né? Então, vamos vir aqui para a massa. Massa é dada em quilograma, ou em grama, ou miligrama, né? Então, vamos para cá. Quilogramas. Eu posso dizer assim, o meu peso, convencionalmente, mas é massa, né? A minha massa é de 70 quilos, né? Então, beleza, 70 quilos é a tua massa. Agora, se eu disser assim, a minha massa é de 70 quilos para a esquerda, 70 quilos para a direita, isso faz sentido? Não faz sentido. Então, só 70 quilos já completa toda a informação para essa unidade de medida. Então, ela também é uma grandeza escalar. Beleza? Ok? Eu vou colocar aqui, ó, escalar. Quando você for estudar, você lembrar. Vetorial. Beleza? Vamos lá para o último, ó. O H. Esse Szinho é dado de segundos. Segundos é a medição de quê? É a unidade de medida de quê? De tempo. E se eu falar assim, eu levo 30 segundos para escrever meu nome, por exemplo. E esses 30 segundos, ele precisa de alguma informação a mais do que só os 30 segundos? Não. Ele não precisa.
Ou eu preciso dizer que eu vou escrever esse nome em 30 segundos e esses 30 segundos vai estar para a direita? Não, esses 30 segundos não vai estar para a direita, nem para a esquerda, nem para cima, nem para baixo. Eles faz sentido com a própria intensidade, 30 segundos, e acabou-se. Por isso que ela é chamada de uma grandeza escalar. Beleza? Ok, pessoal? E é isso aí, galera. Não tem item, né? Só para classificar mesmo. Espero que vocês tenham gostado da aula. Fiquem com Deus. E é isso aí. Até mais. Vamos lá estudar, né? Abraço.